Aqui na quarta questão do capítulo 2, pede para repetir os cálculos realizados na seção 2.5 para o caso em que Q está fora da esfera, porém debaixo dela. Ou seja, Z é negativo e módulo de Z é maior que A. Depois desse ou seja aqui, o autor colocou esse Z é negativo para reforçar que Q está debaixo da esfera e que o módulo de Z é maior que A para reforçar que Q está fora, né? Então aqui eu usei uma extensão da linguagem LaTeX, que é o TIC-Z, para desenhar essa situação aqui. Aí eu coloquei já o Q aqui fora da esfera, né, debaixo dela, e pede para demonstrar que o resultado é consistente com essas duas equações aqui. Eu já vou falar sobre elas. Na seção 2.5 é feito esse caso aqui para quando o Q está fora da esfera, mas acima dela, né? E aqui, antes de começar a resolver a questão, eu tenho que fazer algumas ressalvas quanto a essa parte aqui, que fica bem problemática. Por exemplo, o termo ordenado que eu usei para localizar a carga aqui, eu coloquei aqui 0, 0 e Z. Eu não coloquei menos Z porque o autor escolheu repetir o que ele já tinha dito aqui em cima, usando outras palavras, e isso trouxe grandes complicações, né? Então ele fala que o Z já é negativo. Então essa cota aqui é negativa, né? Então tá certo colocar o Z sem um sinal de menos aqui para localizar a carga na parte negativa do eixo, né? Isso seria bom o autor falar, ou seja, a carga está na parte negativa do eixo Z. O problema está aqui. Quando a gente for escrever esse vetor R, a gente vê que ele vai dar origem até a carga Q e ele é paralelo ao eixo Z, né? Só que o versor do eixo Z ele está aqui para cima. Então, o versor de R vai ser o menos Z, né? Para apontar aqui para baixo. Só que o módulo de R não pode ser um número negativo. Tem que ser um número positivo, né? E essa distância aqui, a distância euclidiana, é Z. Ela vale Z a distância. Mas aí que tá. Se a distância vale Z e o autor está falando que Z é negativo, isso daqui criou um problema que agora a gente tem que considerar dois Zs nessa questão, né? Um Z, que é esse daqui, que só serve para determinar o afixo do vetor R, que é a localização da carga aqui, e o outro Z, que a gente considera como essa distância aqui, a gente vai chamar de Z. Então, isso daqui foi totalmente desnecessário, né? Falar que Z é negativo. Só trouxe mais complicações, né? E agora a gente tem que destacar qual Z a gente vai usar, já que agora tem dois, né? Então, a única vez que a gente vai usar esse Z, que é dito negativo, é só aqui para localizar a carga Q. Eu vou logo escrever aqui do lado que o vetor R, esse vetor aqui, que localiza a carga de prova, ele vale, né, o módulo de R vezes o versor de R. O módulo de R aqui, a gente vai estar chamando dessa distância aqui, que essa distância vale Z, certo? Eu não posso considerar que o Z é negativo e vir para cá e colocar o menos Z, porque a gente pode pensar, por exemplo, no caso de um vetor que teria o termo ordenado aqui do afixo como 0, 0, menos 5, por exemplo. Esse Z valendo menos 5, sim, o Z seria negativo, só que a distância, o módulo do vetor seria o número 5. Certo? Então aqui, esse módulo de R, a gente vai chamar de Z, né? E esse Z aqui, ele já não é mais esse Z que é negativo. Então tem, se a gente pegasse a questão e excluísse essa parte aqui do ou seja, que isso aqui é só uma repetição do que já foi dito aqui em cima, a questão sairia bem mais fácil, né? Mas isso aqui pode causar grandes confusões. Então, esse Z aqui,
esse Z específico ele é positivo, porque ele representa a distância. Agora, o versor de R, a gente vê aqui que é o versor menos o versor de Z. Ele está apontando no sentido oposto do sentido de crescimento do eixo Z. Então aqui a gente tem menos Z, esse daqui que é o versor, R versor, né? Então a gente acaba com o vetor que localiza a carga de prova como sendo menos Z versor Z. Que aí está tudo certo. Tem essa distância, que é a distância daqui para cá, e aqui tem o versor de Z, né? Só que tem esse sinal de menos aqui agora, para mostrar que está tudo coerente. Agora está indo contra o sentido de crescimento do eixo Z. Se não tivesse essa parte aqui, a localização aqui da carga, a cota seria 0, 0 e menos o Z. Só que ele inventou isso aqui de Z negativo. Então daqui para frente, onde aparecer Z, não vai ser esse Z aqui que é negativo. Quando o autor escolheu essas palavras aqui, ele criou outro Z. Então tem dois Z's aqui nessa questão. E o que a gente está usando é esse aqui, que é a distância euclidiana, que é o módulo desse vetor R aqui. Então, feita essa ressalva aqui no começo, que ela vai ser muito importante, porque em um determinado momento desse desenvolvimento aqui, nós vamos encontrar módulos, né? Então, somas e subtrações em módulos, em que a gente vai ter que fazer análise sobre as parcelas que estão dentro do módulo, para decidir, usando a definição, se vai aparecer um sinal de menos ou não. Mas isso nós vamos fazer quando chegar no ponto certo. Então, aqui fala que é para demonstrar que o resultado é consistente com a equação 2.26 e 2.29. Eu vou escrevê-las aqui. Então, são essas duas equações aqui, né, que foram encontradas na seção 2.5, na parte que a carga está aqui em cima, em que é tudo mais intuitivo. Como essa questão deve ser feita, né, depois de ter sido acompanhado a seção 2.5, então aqui a gente já sabe que uma carga, que uma distribuição esférica com a densidade de carga constante, o comportamento vai ser como se isso aqui fosse uma carga pontual, aqui no centro da esfera, com toda a carga distribuída na esfera nesse ponto. Então, a gente pode ver aqui, né, quando a carga estava aqui em cima, na parte da seção 2.5, deu o produto das cargas sobre 4πε0 na direção de r sobre r ao quadrado, em que esse r aqui é a distância entre a origem do sistema e a carga de prova, que nesse caso a carga fonte também está na origem do sistema, né? E esse rzinho aqui coincide com a distância entre as cargas. Então, esse r, ele sempre está apontando para onde está a carga de prova. Ele localiza a carga de prova, se r pequena. Então, não importa em qual eixo ou qual octante a carga de prova esteja. Esse R aqui vai partir da origem e vai localizar ela. Então, a equação 2.29, a gente vai encontrar... Isso daqui já é uma coisa que é possível falar aqui no começo da questão. No final dessa solução, a gente vai encontrar essa mesma equação, porque é um vetor que localiza a carga. Então, não vai aparecer em hipótese alguma o menos versor de R. Isso não faz sentido. Se o versor vai dar a direção em que a carga de prova está, e aqui se trata de uma força central, né? Então aqui tem que aparecer o versor de R no final. A gente vai obter essa mesma situação. Já nessa parte aqui, onde apareceu o versor de Z, né? Então aqui tem a força que a carga aqui vai sentir. Só que nesse caso aqui da equação 2.26, que foi lá onde a carga estava em cima, a gente pode hipotetizar, né, que se as duas cargas tiverem o mesmo sinal, tanto a carga aqui dessa distribuição quanto a carga do ponto, o que deve acontecer é uma repulsão, né? Então, esse caso aqui,
que essa equação modela a força quando a carga aqui está aqui em cima. Se eu colocar duas cargas de mesmos sinais, não vai aparecer nenhum sinal aqui. Então tudo isso aqui vai acontecer, né? Vai ser uma repulsão na direção desse versor, o que está certo. Vai ser uma repulsão aqui na direção do versor Z, certo? Duas cargas de mesmos sinais. Agora, quando a carga está aqui, se a gente hipotetizar que as duas cargas terão tom de mesmo sinal, ela deve ser repelida, então ela deve ter uma força solicitando um movimento nessa direção. Então, a gente já sabe que a equação que vai corresponder a essa daqui, no final desse exercício, deve aparecer o menos o versor de Z, né? Porque essa direção de repulsão nesse caso. Não tem por que o módulo mudar, né, a intensidade da força, porque as cargas são as mesmas, a distância é a mesma, né, que é uma distância genérica, que é Z, e no outro caso também era Z. Aqui. Então a gente já sabe o que tem que ser encontrado no final da solução dessa questão aqui. Mas de qualquer forma, isso tudo a gente já conversou aqui no começo, é baseado no que a gente já aprendeu durante o capítulo aqui, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver outra vez que uma distribuição esférica com densidade constante de carga pode ser tratada como uma carga pontual, onde toda a carga está localizada no centro da esfera, né? Então, a gente pode continuar identificando os vetores que a gente vai usar aqui. No caso desse R aqui já foi, né? Esse R sem linha é a convenção que a gente sempre usa. Tanto no caso de distribuição discreta, né? Que é o caso da questão primeira, segunda e terceira do capítulo 2. Essa daqui é a primeira questão que aparece uma distribuição contínua de carga, mas a convenção é a mesma. Onde tem linha é referente à carga de fonte, né? Então, aqui a gente fez uma representação de um elemento de volume, que aqui é uma distribuição volumétrica. Então, a gente pega um volume muito pequeno, e nesse volume vai ter uma certa quantidade de carga, de forma que a interação com, com um lado desse cubo e com o outro vai ser a mesma nessa carga aqui, porque isso daqui vai ter tamanho infinitesimal, né? Então, assim, a gente pode considerar um ponto como se fosse um ponto aqui outro ponto, e aplica a lei de Coulomb para dois pontos, né? Então, duas cargas pontuais carregadas. Só que a gente vai manter essa carga fixa, né, aqui nos nossos cálculos. E isso daqui vai variar cobrindo toda a esfera. Então, assim, a gente vai contabilizar a carga que está em toda a distribuição esférica aqui. E a soma de tudo isso vai ser o resultado da força exercida sobre Q, né? E isso é garantido pelo princípio da superposição, que a gente pode somar as forças individualmente e que no final a gente vai ter a força resultante sobre Q. Então, o R' é escrito apenas dessa forma aqui. O módulo de R', o versor R'. E o Rzão, que é o vetor que dá a distância entre as duas cargas, né? Entre a carga de prova e o elemento aqui que vai representar a carga de fonte, é dado por R menos R', que a gente já viu aqui, né? Que esse R é menos Z, versor de Z, menos o R', que é R', versor R'. Então, quando a gente for começar aqui, a ideia é que a força total vai ser igual à integral sobre um elemento de força. O que significa que
pegando um elemento infinitesimal aqui, um elemento de volume, isso daqui vai resultar em uma força infinitesimal também. Então a gente integra para computar todas as forças infinitesimais aqui, né? E esse df se escreve da seguinte maneira: é 1 sobre 4π epsilon zero, né? A gente vai pensar na lei de Coulomb e alguma coisa dentro da lei de Coulomb vai ser infinitesimal. No caso, essa carga aqui se mantém, que a distância se mantém, né? A distância não é infinitesimal, que é o módulo desse vetor aqui ao quadrado. E o que vai ser infinitesimal é essa quantidade de carga aqui, né? Que vai ser um dq', que a gente está usando linha, né? Sempre que é a carga de fonte aqui. Na verdade, esse dq' é um excesso de preciosismo, né? Porque isso daqui a gente está usando uma ferramenta matemática para modelar uma situação física. E não existe um dq fisicamente, porque a carga é quantizada. Existe um menor valor de carga. E a teoria matemática da integração considera isso daqui como uma variação infinitesimal, né? Mas ainda assim a gente pode usar porque funciona. E esse daqui, ele é encontrado aqui da seguinte maneira: o dq', ele é igual a um ρ d tal linha. Esse d tal aqui é o elemento de volume. Então, a densidade volumétrica, que é esse ρ, densidade de carga, é uma quantidade de carga dividida por uma quantidade de volume. Então, uma quantidade infinitesimal de carga, né, é a densidade vezes uma quantidade infinitesimal de volume. Então, a gente vai reescrever isso aqui, né, substituindo essa variação infinitesimal. E para completar aqui, tem um versor, né? Então é o versor de R, que dá a direção e o sentido da atuação dessa força aqui, né? Que é uma grandeza vetorial. Mas tem outra coisa que a gente já pode substituir também, que é o versor, né? Então, o versor de R, ele pode ser escrito como R sobre o módulo de R. Esse módulo a gente está escrevendo assim apenas o vetor, né, sem a seta. Então ele já está aparecendo aqui, aqui também, e a gente precisa expressar ele, né, para que tudo fique mais organizado. Então a gente quer saber quanto vale esse módulo desse vetor. E isso tem que ser em função das coisas que vão variar aqui, porque esse elemento de volume, a localização dele vai variar também. Então esse vetor R vai estar sempre variando e tem que ter a gente tem que encontrar o módulo dele em função das variáveis aqui. No caso, a gente pode fazer o seguinte: pensar só no caráter vetorial mesmo e ver que o módulo de R é igual a raiz quadrada de R ao quadrado, né? Esse R ao quadrado aqui é o produto interno entre o vetor R com ele mesmo. E esse produto interno aqui vai levar essa representação aqui, né, para o vetor R. Então a gente escreve aqui menos z versor, menos r' versor, produto interno, e eu repito isso aqui agora, elevado a 1/2. Então agora eu posso fazer a distributiva aqui, né? Então isso daqui, produto interno com isso, vai dar z ao quadrado, né?
E o menos vai simplificar com menos e o versor, produto interno com o versor aqui vai dar 1. Então isso é z ao quadrado. Então, o caso desse com esse aqui vai dar mais r' ao quadrado. E os produtos cruzados aqui, esse vezes esse daqui vai ser igual a esse vezes esse. Então a gente vai ter a situação aqui de mais 2z vezes o r' vezes o produto interno entre o versor de z e o versor de r'. Isso é elevado a 1/2. E o que a gente pode ver aqui agora, entre esses dois versores, a gente volta aqui para a figura e vê onde estão eles, né? Então, o versor de z, ele está aqui para cima, e o versor de r' está aqui na direção do r', né? Que localiza a carga de fonte. O ângulo entre eles é esse θ'. Então, apesar de que aqui na representação gráfica esse ângulo não está indo até o vetor r', mas esse elemento aqui vai ser infinitesimal, né? Ele vai encontrar, no caso, por isso aqui tiver infinitesimal, o vetor r'. Então, o ângulo entre eles é o ângulo θ'. Então, a gente usa a definição do módulo do produto interno aqui, que é o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que o módulo de cada um individualmente é 1, né? Então vai sobrar desse produto interno aqui só o cosseno de θ'. Então a gente chega aqui no resultado de z ao quadrado mais r' ao quadrado mais 2z r' cosseno de θ'. Isso é elevado a 1/2, né? Então esse daqui é o r. Ele ficou em função do θ, né? Então quando o θ variar, esse módulo aqui vai variar e isso aqui está funcionando. Tem outra forma de conseguir também apresentar o módulo de R, que pode ser feito quando a gente tem mais prática, né? Que é usando as lides cossenos. As lides cossenos vale para um triângulo qualquer, então eu vou fazer aqui, no caso que a gente teria, pegar esse triângulo aqui que está em negrito, essa distância aqui vale R, essa aqui o R grande e essa aqui o R', né? O ângulo entre eles a gente pode achar por aqui, que o ângulo entre esses dois segmentos de reta é o θ', certo? E esse ângulo aqui é o que é necessário para lides cossenos, ele é o 180 menos θ'. Né? Então, pela lides cossenos, a gente quer encontrar esse lado, a gente usa o ângulo oposto da seguinte maneira: o R é igual a 1 lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Aqui eu coloquei R, só que esse R equivale Z, né? Menos, aqui aparece o menos na lei do cosseno, 2 vezes um lado, vezes outro lado, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Que esse ângulo aqui é o 180 menos θ'. Isso aqui é elevado a 1/2. Agora, se a gente for olhar um círculo trigonométrico, e se a gente comparar um ângulo θ', o cosseno desse ângulo é essa projeção aqui nesse eixo, né? Então essa distância é o cosseno desse ângulo. Então agora, se a gente pegar o 180 menos o θ', a gente começa aqui, né, que é o 180, e subtrai, ou seja, volta aqui, né, é uma quantidade θ'. Então a gente chegaria até aqui, isso aqui sendo θ',
E esse ângulo todo aqui é o 180 menos θ'. Agora, se a gente for ver qual é o cosseno dele, é essa projeção aqui, ó. Então, daqui para cá é o cosseno de 180 menos θ'. E a gente pode ver que a relação entre esse cosseno e esse aqui é que esse é menos esse daqui, certo? O cosseno de θ' é menos o cosseno de 180 menos θ'. Então a gente poderia pegar isso daqui e substituir por menos cosseno de θ'. Então esse menos, com esse menos aqui, retornaria para esse sinal positivo e ficaria aqui o cosseno de θ'. Então tá aí duas formas de achar o módulo desse vetor R aqui, né? Então agora a gente pode voltar aqui, escrever esse módulo. E agora a gente já tem mais substituições a fazer, né? Então agora eu já vou colocar o que for constante fora da integral aqui, né? E esse Q, ele é constante porque é essa carga aqui de próprio. E o ρ, que vai aparecer aqui no lugar do dq', ele também é constante, porque isso daqui é uma repetição dos cálculos da seção 2.5. Então lá o ρ é constante, aqui também. Então já vou colocar, então é Qρ sobre 4πε0. E agora a integral de tal linha. Esse R aqui, versor, eu vou substituir por R vetor sobre o módulo de R, só que aqui já tem R ao quadrado, né? Então no denominador vai ficar R ao cubo. E aqui o vetor R. Então aqui na próxima linha a gente já pode fazer a substituição desse módulo de R, né? E desse R vetor aqui, que ele é igual a isso. E também vamos precisar desse elemento de volume aqui. Então, um elemento de volume em coordenadas esféricas é obtido pelo produto dessas três dimensões aqui. Então, aqui no desenho tem um pouco de distorção, não é exatamente um cubo, né? Mas quando a gente fizer isso de forma infinitesimal, a gente vai pegar o volume desse elemento como o produto das três dimensões aqui. Então isso a gente obtém da seguinte maneira. Se a gente pegar esse R e projetar aqui no eixo Z, fazendo um ângulo reto, a gente vai ter aqui em cima o R' sendo θ', né? É só usar a razão trigonométrica assim, que o seno desse ângulo θ é o cateto oposto, que é isso aqui, nesse triângulo retângulo, sobre a hipotenusa que é o R. Então, isolando esse cateto aqui, a gente acha que ele é igual a R' seno θ', né? Como a gente vai considerar de forma infinitesimal, então ele estando aqui no meio desse elemento ou mais aqui em cima, vai dar no mesmo, né? E descobrir isso aqui é importante pelo seguinte motivo. Quando a gente tem um ângulo, aqui, né, um ângulo alfa, esse arco de circunferência S e esse raio dessa circunferência aqui, R, né? A relação entre essas coisas aqui é S igual a R alfa. Ou seja, esse arco aqui de circunferência é igual ao produto do raio pelo ângulo. Então, se a gente pensar aqui como uma circunferência que vai dar a volta aqui e usar essa ideia aqui, então a gente vai ter que o raio dessa circunferência aqui em laranjado é o R' seno θ'. Então ele vai estar sendo medido aqui por esse ângulo φ, né? Então se a gente pegar
um ângulo dφ, ou seja, uma variação infinitesimal desse ângulo, esse arco aqui, nessa circunferência, vai ser igual ao produto desse raio por esse ângulo, por a variação do ângulo. Então aqui a gente obtém que esse lado aqui, ele vale a R', seno de θ', dφ'. Agora, se a gente considerar ah, essa outra circunferência aqui, ó, o raio dela é o R', só, e o ângulo que está medindo aqui é o θ', então a gente faz uma variação infinitesimal. Então a gente vai ter que o tamanho desse arco aqui, fazer logo de azul, ele é igual a R', que é o raio, vezes o ângulo. O ângulo aqui no caso, um dθ'. Agora falta essa outra dimensão aqui, né? Então essa outra dimensão é obtida fazendo uma variação infinitesimal nesse vetor. Então é só a gente pegar aqui um dr'. Então assim a gente tem as três dimensões, né, desse volume. Então o produto das três dá o elemento de volume. Que aqui no caso, esse d tal linha é r' ao quadrado, seno de θ', dr', dθ', dφ'. Então esse aqui é o elemento de volume nas coordenadas esféricas, né? É bom que isso daqui esteja sempre em mente, para quando for preciso usar, não ter que recorrer a esse lembrete aqui, né? E agora a gente precisa dos limites de integração, né? Então esse ângulo θ aqui, ele vai começar daqui, né? O θ é igual a zero. Ele vai estar aqui e ele vai começar a varrer essa circunferência a, até o ângulo π. Ele não vai continuar para cá, porque esse ângulo φ', ele vai dar uma volta completa aqui nesse plano. Então, com isso já vai ser contemplada toda uma casca esférica, né? Então, esse filinho aqui, ele vai de 0 até 2π. Então, assim a gente consegue analisar uma casca esférica. E para abranger todo o volume, né, a gente vai variar esse R aqui de 0 até A, que é o raio dessa esfera, né? Então a gente tem aqui R' de 0 até o A. Dessa forma, a gente analisa todo esse volume esférico aqui. Então a gente já pode substituir aqui o elemento de volume, né? E em cada uma dessas variáveis a gente já tem os limites de integração. E o R a gente vai substituir por isso. E o módulo de R a gente vai substituir por isso aqui. E assim a gente fica com a Q sobre 4πy0. A integral mais externa aqui, que vai ser em relação à filinha, ela vai de 0 a 2π. A integral aqui em θ vai de 0 a π, certo? E agora tem a integral em R, que vai de 0 até A, que é a integral mais interna. Então vamos substituir logo o R ao cubo aqui. Vai ser z quadrado mais r' ao quadrado mais 2zr' cosseno de θ'. Isso daqui já está elevado a 1/2, né, que é o módulo. E esse 1/2 vai estar elevado também a 3/2, né? Então aqui tem um produto entre essas duas potências.
Então vou ter aqui esse parênteses elevado a 3 meios. E aqui no numerador eu tenho o vetor R, né? Que esse menos aqui eu posso colocar em evidência. Então menos Z versor de Z mais R' versor de R' vezes o elemento de volume aqui, né? R' ao quadrado, seno de θ', dr', dθ', dφ'. Então agora aqui a gente tem basicamente uma questão matemática só, né? Só resolver essa integral. Mas essa integral aqui, a gente pode ver que ela tem um caráter vetorial, né? Aqui está aparecendo o versor. Tudo. Então aqui uma ideia é decompor esse vetor em 3 componentes nas coordenadas retangulares e resolver cada uma e depois somar elas, né? Da seguinte forma. A gente vai ter que o vetor ele vai ser igual a essa expressão aqui, ó, que já tem uma igualdade com essa força. Então, FQ, produto interno com o versor de x, porque quando a gente faz o produto interno, a gente projeta aquele vetor naquela direção, né? Isso é o equivalente a pegar aquela componente nessa direção aqui. Então, isso daqui agora vai ser um escalar, e esse escalar está na direção de x. Mas, agora a gente faz a mesma coisa. Então, esse escalar aqui vai estar na direção de y, mais o produto interno de FQ conversor de z na direção de z. Isso daqui é bem importante. Eu vou deixar um asterisco aqui falando importante. Porque agora a gente vai calcular cada um desses escalares individualmente e depois a gente vai voltar aqui para essa equação importante e colocar os resultados aqui e a gente vai ter o vetor força exercida na carga aqui. Quando a gente fizer esses produtos, aqui a gente vê que tem um versor que já é da base retangular e esse outro versor aqui não, é das coordenadas esféricas. Então a gente tem que relacionar esse versor com os versores x, y e z. Então eu vou voltar aqui para a imagem. E isso a gente faz da seguinte maneira. Então se a gente pegar o versor R' e projetar aqui nesse plano, usando esse ângulo θ', a gente vai ter aqui R', versor, né? O módulo dele, vezes o seno desse ângulo θ, que é o θ'. Só que esse módulo é 1. Então agora a gente pode pegar ele e projetar na direção de x aqui. Então, usando esse φ, a gente vai ter o versor R' igual. Então agora, se a gente pegar isso aqui e projetar aqui no eixo x, usando esse ângulo φ aqui, né? Então vai ser seno de θ', cosseno de φ'. Seno de θ', cosseno de φ' na direção de x, mais, agora se a gente pegar isso aqui e projetar nesse outro eixo aqui, a gente vai ter o seno de θ' vezes o seno de φ' na direção de y. E aqui na direção de z é só pegar o versor e projetar direto no eixo z usando o ângulo θ. Então vai ser cosseno de θ' na direção de z, né? Já que o módulo do versor é 1.
Então, é assim que se escreve o versor de R em função desses versores aqui. Agora a gente pode começar a fazer esse produto. Então, esse produto vai ser feito da seguinte forma. A gente vai chamar de f qx, sem acento aqui, que é só um escalar agora, o produto de fq pelo versor de x. Né? Então, isso é igual eu pegar essa expressão aqui e colocar um produto escalar com esse versor aqui. Mas o que for escalar aqui nessa expressão, ele vai ser diferente perante a operação aqui de produto interno. Né? Então, eu posso passar o produto interno, versor de x, direto para cá, para esse parênteses, que é onde tem a natureza vetorial. Quando chegar aqui, eu posso distribuir para cada uma dessas parcelas. E então vai ficar com isso daqui, né? Onde está aqui o produto interno que foi feito com esse versor aqui de x. Essa parte aqui é a parte fácil, né? Que esses dois versores fazem parte da mesma base e eles são ortogonais. Então, esse produto aqui dá zero. Essa primeira parte aqui. Agora, o versor de R, né? Que na verdade que é o versor de foi o R' que a gente projetou, que é o versor que logo liga a carga de fonte, por isso tem a linha. Ele vezes o x é a mesma coisa de chegar aqui nessa expressão toda e fazer o produto interno com o versor de x. Então esse produto interno vai distribuir aqui em cada parcela. Então aqui o produto interno entre o versor de z com o versor de x dá zero. Então essa parcela é zero. O produto interno entre o versor de y e o versor de x dá zero. Essa parcela também zero. E aqui o produto interno entre o versor de x e o versor de x dá 1. Então sobra seno de θ', cosseno de φ'. Isso daqui, esse produto interno, é igual ao seno de θ', cosseno de φ'. Então vou reescrever isso aqui embaixo. E agora a gente reescreveu, né, daqui para cá. Esse sinal de menos aqui simplificou com esse. E uma coisa que a gente pode observar é que essa integral aqui em relação a φ, ela não aparece aqui no denominador. No numerador só aparece o cosseno de φ'. Né? E quando a gente resolver esse integrando aqui em relação a R', esse cosseno de φ' pode ser posto como constante perante a variação de R. Ele também pode ser posto como constante perante a variação de θ, então ele pode ser colocado aqui fora. E na prática o que eu posso fazer é escrever essa integral dupla desse integrando aqui, vezes a integral de 0 a 2π do cosseno de φ' de φ'. Porque a única coisa aqui que vai depender de φ é esse cosseno. Nada mais, mesmo fazendo essas integrais e aplicando os limites, não vai aparecer outro φ' aqui. Então vou reescrever o produto dessa integral dupla aqui por essa integral simples. E aqui multiplicando isso a gente tem a integral de 0 a 2π do cosseno de φ' de φ'. A gente pode ver aqui, né, que nada disso aqui depende de φ, então ele poderia entrar como uma constante aqui nessa integral. Aí depois esse cosseno de φ' sendo uma constante em relação a R' e θ' poderia entrar aqui e a gente retornaria para esse caso. Eu separei assim porque aqui, só uma correção aqui, né, que
se eu deixei esse sinal de menos em evidência, aqui fica positivo, né? Então quando esse aqui zerou, aqui vem um negativo para cá, que ele pode sair da integral e veio para cá. Mas isso nem vai mudar porque, como eu estava falando aqui, se a gente pegar essa integral e resolver aquele lado, a gente vê que a integral do cosseno é menos o seno de φ' avaliado entre 0 e 2π. Que isso daqui é esse menos, que eu vou deixar aqui em evidência, seno de 2π menos o seno de 0. Mas o seno de 2π é 0, né? E como 2π é congruente a 0, seno de 0 também é 0. Então aqui a gente vai ter 0 menos 0, vezes esse sinal de menos, vai ter resultado tudo em 0 aqui. Então aqui, não importa esse resultado, a gente vai multiplicar por 0, né? Então a gente já sabe que a, a componente x dessa força é 0. E isso não é nenhuma surpresa, porque se a gente voltar aqui na imagem, a gente vê que isso daqui vai se comportar como uma carga pontual aqui, e a força vai estar paralela ao eixo z. Então, aqui a gente também já vê que esse escalar aqui, o FQ, produto interno com versor de y, também vai dar 0. Só que ainda assim a gente vai calcular ele. Então, usar o fato que isso aqui dá 0 é o argumento de simetria, né? A gente poderia apelar para a simetria aqui e nem calcular essa componente nem essa. A gente iria direto para o cálculo da componente z, que vai ser a componente que vai contribuir aqui. Mas ainda assim a gente vai fazer o cálculo completo para mostrar zerando matematicamente, né? No caso, uma das variações aqui, essa que zerou, né, foi o ângulo φ'. A integração passando aqui pela esfera, viu que enquanto a gente vai ter esse df, que pode ser decomposto em x, y e z, também vai ter um outro df a partir de outro elemento de volume aqui, que também vai poder ser decomposto em x, y e z. A componente em x, nesse caso aqui, é negativa, e aqui numa parte que está no octante, na parte negativa dos eixos, a componente em x vai ser positiva, então elas vão se anular. Então, para qualquer componente x e y, em qualquer lado da esfera, vai ter outro elemento de volume simétrico, em que a força gerada por essa interação vai se anular e só vai sobrar a componente z. Mas ainda assim a gente vai continuar, né? Fazer aqui esse caso. Então, o FQY, que é obtido pelo produto entre o FQ e o versor de y, ele vai ser igual a gente copia isso daqui, né? Trocando aqui onde tem o versor de x pelo versor de y. Então, aqui a gente já vê, né, que são dois versores ortogonais e, portanto, esse produto interno é nulo. E aqui o produto interno entre o versor de R' e um versor na direção y, a gente tem que subir aqui e ver como é que ficaria, né? Então, esse produto interno com y seria distribuído nessas três parcelas. Então aqui, esse aqui iria zerar porque esse versor é ortogonal a y. E aqui iria dar 1. Então seria o produto interno entre o versor de y e o versor de y. Sobraria o seno de θ', o seno de φ'. Então vou recopiar isso daqui, substituindo esse produto interno por seno de θ' e seno de φ'. Então agora a gente pode
ter o mesmo raciocínio daqui de cima que a gente usou para separar a integral em produto, né? E a gente vê o seguinte, aqui na integração em relação à filinha, no numerador tem o seno de filinha, né? E nada mais. Aqui no denominador também não tem nada. Então, quando eu resolver essa integral em A, não vai surgir nada novo, independente de filinha. Quando eu pegar o resultado dessa integração e integrar em relação a θ filinha, não vai surgir nada novo em relação à filinha. Então acaba que esse seno de filinha, como ele é constante, eu já poderia escrever ele aqui. Aí tudo isso daqui que restaria seria constante perante a integração em filinha, e eu poderia tirar da integral de filinha. Aí eu fico com... E daqui a gente pega essa integral para resolver logo aqui. A integral do seno é o menos cosseno. Menos cosseno de filinha avaliado de 0 a 2π. Que isso é igual a... Deixar esse menos aqui em evidência. Cosseno de 2π menos cosseno de 0. O cosseno de 2π é 1 e 2π é congruente a 0, então cosseno de 0 também é 1. Então aqui a gente tem 1 menos 1, 0, vezes o menos 1 aqui dá 0. Então tudo isso daqui vai ser multiplicado por 0, né? Nem preciso me preocupar em resolver essa parte da integral. Então eu já sei que a componente em y matematicamente aqui deu 0. A análise física por simetria já tinha nos mostrado, né, que o resultado teria que ser nulo aqui. Então agora a gente vai calcular a componente z. O FQZ, que é o resultado do produto entre o vetor FQ e o vetor em z, né, vai ser igual a gente só copiar esse produto aqui em cima e onde tem o y trocar pelo vetor de z. Então a gente tem essa situação. Aqui a gente vê, né, que o produto entre dois vetores dá 1, são os mesmos vetores. E aqui entre o vetor de R' e o vetor de Z, a gente sobe aqui para conferir. Então se a gente distribuísse aqui o produto interno com o vetor de Z, essa parcela iria zerar, né? Que o vetor de x é ortogonal ao vetor de Z, aqui o vetor de y é ortogonal ao vetor de Z, e aqui o vetor de Z vezes o vetor de Z daria 1, sobraria só o cosseno de θ'. Então eu volto aqui e reescrevo isso como cosseno de θ', né? Esse produto aqui dá 1. E aqui a gente vê que nada aqui no integrando depende de filinha, né? Que está aqui. Então a gente vai usar o mesmo raciocínio aqui de cima para separar a integral, né? Certo? Então essa integral aqui é imediata, né? Da filinha avaliado de 0 a 2π, que vai ser 2π. Então a gente já vai substituir aqui. E ao mesmo tempo, né? Então aqui vai ficar menos Q sobre 2 epsilon 0. A gente pode fazer uma substituição aqui nessa integral, fazendo U igual ao cosseno de θ', que dessa forma o du é igual a derivada disso aqui menos seno de θ' de θ'. E os limites de integração aqui, né? Quando o θ é 0, dá o cosseno de 0, que é igual a 1. O U vale 1. Então a gente vai ter que 1, né? E quando o θ vale π, cosseno de π é menos 1, a gente vai ter que menos 1. Agora a integral de 0 até A
Aqui a gente vai recopiar, fazendo a substituição de onde tiver cosseno de θ, a gente vai escrever U. E aqui o seno de θ', a gente vai fazer igual ao DU, né? Então a gente vai pegar esse sinal de menos aqui também para compor o DU. E aqui a gente escreve Z mais R' cosseno de θ' vira U. Aqui R' ao quadrado. Vai ficar o dr', que eu vou escrever logo aqui. E o seno de θ' dθ', né? Com esse sinal de menos aqui, então ele vira o DU. Agora a gente recopia aqui o denominador, né? Z ao quadrado mais R' ao quadrado mais 2ZR' elevado a 3 meios. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é trocar a ordem de integração para integrar primeiro em relação ao U, né? E quando eu estiver recopiando aqui, outra coisa que eu vou fazer é inverter aqui os limites de integração. Porque tradicionalmente a gente escreve, né, do limite inferior aqui, o de menor valor, até o de maior valor aqui. Então, invertendo aqui eu ganho um sinal de menos. Então, menos que rho sobre 2ε0. Aqui de 0 até A. Aqui de menos 1 até 1. E eu vou escrever esse R' ao quadrado dr aqui fora dessa fração, né? Eu vou ter Z mais R'(U) sobre esse denominador aqui, ó, Z ao quadrado mais R' ao quadrado mais 2ZR'(U) elevado a 3 meios. Como o R' ele é constante perante a integração em U, né? Então vou colocar aqui DU e o R' fora disso. Então vou passar um parênteses aqui, R' ao quadrado dr'. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar essa integral aqui para resolver aqui ao lado. E essa aqui é uma integral tabelada. O resultado dela é o Z mais R' sobre Z ao quadrado. Aqui eu vou repetir essa parte, só que vai ser elevado a 1 meio. E isso aqui é avaliado de menos 1 até 1. Então, vou deixar aqui esse Z em evidência logo. 1 sobre Z quadrado. Que multiplica isso daqui. Onde tiver U, vou colocar 1, né? Então, vou ter Z mais R'. E aqui no denominador, eu vou ter a raiz quadrada de Z ao quadrado mais R' ao quadrado mais 2ZR' menos, agora com o limite inferior aqui, né? Vou ter menos Z mais R' e aqui a raiz quadrada de Z ao quadrado mais R' ao quadrado. Aqui eu vou colocar menos 1, né? Então vai ficar menos 2ZR'. Aqui eu fecho esse parênteses. Então, aqui nesses radicanos, eu estou vendo o produto notável. Então, eles podem ser reescritos da seguinte forma. Aqui eu vou ter Z mais R' sobre a raiz quadrada de Z mais R' ao quadrado. Que se a gente expandir esse produto notável aqui, ó, o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse menos aqui, eu já vou logo distribuir aqui em cima. Então fica mais Z menos R'. E aqui a raiz quadrada de Z menos R'
isso aqui ao quadrado, né? Se a gente expandir ao quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora eu fecho esse parênteses. Agora, aqui o que a gente tem é um módulo, né? Que é a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado. Então, vou reescrever isso usando o módulo, que é z mais r', sobre o módulo de z mais r' mais z menos r' sobre o módulo de z menos r'. Então, aqui está o motivo de ter sido tão importante a gente dedicar um momento no início da questão para tratar sobre esse z aqui. Então, o z que está aparecendo aqui a todo momento nessa manipulação algébrica aqui, é um z positivo, é um módulo de um vetor. Só que o autor da questão inventou de colocar lá, né, que z é negativo, quis falar em outras palavras e escolheu usar essa, e deu todo esse problema. Então, agora sabendo disso aqui, né, que esse z é positivo e que esse r' também é um módulo de um vetor, a, o, o módulo aparecendo aqui naturalmente no meio do desenvolvimento é a matemática, né, nos dando chance de fazer a modelagem física conforme a nossa escolha. Então, a partir do momento que eu tirar esses módulos, eu vou definir em qual situação eu vou estar, ou com a carga dentro da esfera ou com a carga fora. Então, a questão para a carga dentro da esfera, a gente vai inserir isso matematicamente agora. Em nenhum momento daqui para cima a gente disse onde estava a carga, né? Então, se a gente lembrar aqui da definição de módulo, né? Então, o módulo de x ele vai valer x se x for maior que zero, ou menos x se x for menor que zero, que a gente pode colocar até o igual. Isso significa o seguinte: se a gente tiver um módulo de 5, o 5 é maior que zero. Então o resultado disso aqui vai ser simplesmente o número 5. Se a gente tiver um módulo de menos 5, aí entra nesse caso aqui, ó, menos 5 é menor que zero. Então o resultado desse módulo é um menos na frente do menos 5. Então vai dar menos com menos mais 5, certo? E dessa forma é garantido que sempre vai haver um resultado positivo aqui, né? Ou melhor, absoluto. Isso também vale para uma expressão. Então, se a gente tiver uma expressão aqui dentro, a gente avalia se ela é maior que zero ou menor que zero, e a gente retira a barra dupla aqui dos módulos e reescreve colocando ou não um sinal de menos aqui, né? Então, quando a gente volta aqui para a imagem, a gente vê que z vai da origem até aqui fora. Então, z é essa distância. O r' é a distância daqui até a localização do elemento de volume. Esse r' vai variar de tamanho, só que ele vai variar entre 0 e a. Tá aqui, né? Então, o máximo valor dele é a. Só que mesmo o z, ele já é maior do que a, porque ele está fora. Então, mesmo quando o r' estiver localizando o elemento de volume aqui mais próximo de Q, ainda assim, o tamanho z vai ser maior. Então, a gente entra nessa situação aqui, ó, que o que está aqui dentro é maior que zero, porque o z ele é maior do que r. Então, aqui se eu estou somando as duas quantidades positivas, né, os dois são módulos de um vetor, aqui vai ser positivo, então é maior que zero. Então, a gente simplesmente reescreve sem usar nenhuma compensação de sinal aqui, né? Aqui eu tenho z menos r, mas z menos r ainda é positivo, porque o z é maior do que o máximo de r. Se estiver difícil de pensar dessa forma, é só fazer aqui o seguinte, ó. A z é maior do que o r', certo? Agora eu subtraio r' em ambos os membros dessa equação aqui, eu vou ter z menos r' maior do que zero. Então tá aqui, se encaixa nessa situação. Então vou só reescrever sem colocar nenhum sinal aqui, para resolver dessa forma, para entender dessa forma, né?
essa parte aqui, a gente parte de Z maior do que R', soma R' nos dois lados, né? Então a gente vai ter Z mais R' maior do que 2R', mas 2R' é maior do que zero. Então a gente tem Z mais R' maior do que zero e a gente chega à mesma conclusão. Agora, o que a gente faz aqui é 1 sobre Z quadrado. Aqui tem Z mais R' sobre Z mais R', né? Não precisa de nenhuma compensação de sinal aqui, nem aqui. Então Z menos R' sobre Z menos R'. Então aqui dá 1 também. Então o resultado disso tudo aqui é 2 sobre Z ao quadrado. Então a gente volta com isso daqui e substitui, né? A gente até percebe aqui que tinha R' em cima e embaixo aqui no denominador, né? Aqui ao quadrado, aqui multiplicando esses dois casos. Então, apesar de que isso aqui está dentro da integral em relação a R', o R' que aparecia aqui ele variava da mesma forma, né? Pelo menos no resultado da integral, no numerador e no denominador. Então, acabou que isso daqui não depende de R', mesmo que ele apareça aqui. Então, agora a gente vai ter menos que ρ sobre 2ε0. Aqui é a integral de 0 até a. Onde eu vou substituir aqui esse parênteses, né, por 2 sobre z quadrado. R' ao quadrado dr'. Então, agora sim eu posso tirar isso aqui, né, que é constante. Simplificar com esse 2 aqui. Então, vou ter menos que ρ sobre ε0 z quadrado. E a integral de 0 a de R' ao quadrado dá R' ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até a, que é menos que ρ sobre ε0 z quadrado, que vai ter um a ao cubo e um 3 aqui no denominador, né? Então aqui a gente encontra a componente em z, e assim a gente pode voltar para aquela equação lá que a gente marcou como importante, essa daqui, e a gente pode substituir aqui, né, o escalar a componente em x, né, que dá zero, mas a componente em y também deu zero, e a componente z, que é essa daqui. Então a gente vem aqui para o lado e a gente tem esse f aqui vetorial, né, como zero na direção de x, mais zero na direção de y, menos que ρ ao cubo sobre 3 ε0 z quadrado na direção de z. Então eu vou reescrever isso daqui de forma a ficar mais fácil analisar, né? Eu vou juntar esse menos com o versor de z. Então aqui tem aqui ρ ao cubo sobre 3 ε0 z quadrado menos versor de z. E agora que eu vejo uma coisa, eu devo mostrar que isso daqui é consistente com 2,26. Então a gente vê aqui que ρ ao cubo sobre 3ε0 z quadrado, que ρ ao cubo sobre 3ε0 z quadrado. O módulo é o mesmo. E tinha que ser, porque as cargas eram as mesmas, a distância genérica z é a mesma também. O que muda aqui é a direção. Esse aqui está na direção de z positivo, esse que está na direção de z negativo. Isso aqui a gente confirma, vendo o caso que as duas cargas de mesmo sinal, aqui na parte em que a carga está na parte positiva do eixo, vai ter uma repulsão, né? Que elas são do mesmo sinal, e a repulsão é no sentido do versor de z. Então isso aqui está concordando com z, não tem um sinal aqui para tomar o sentido oposto de z. Já nesse caso aqui que a gente resolveu, a gente chegou em menos o versor de z. Então aqui, se a gente tomar, né, uma hipótese de que as duas cargas têm o mesmo sinal, para fazer análise aqui
da parte vetorial para ver se está certo, a gente vai ter uma repulsão, e essa repulsão deve vir aqui para essa direção, né? Só que essa direção é a direção menos o versor de z, que o versor de z aponta para cima. Então tá aqui, tudo consistente, né? Aqui não tem uma igualdade matemática, mas tem a consistência física. Agora a gente tem que encontrar essa equação aqui, né? Com R. Então, esse R sem linha, ele é o vetor que localiza a carga de prova, né? Então ele sempre vai ser só o R mesmo. Vai ser positivo e aqui a gente vai poder substituir menos o versor de Z, que é um versor que está bem aqui nesse sentido. A gente vai poder substituir porque o versor de R também está aqui nesse sentido. O R aqui está apontando para baixo, está localizando, está partindo da origem e localizando a carga de fonte. Então, os versores menos E e o R chapéu são os mesmos. E o módulo aqui, né? O módulo de R é essa distância Z. Então, eu vou só fazer essas substituições, mas uma coisa diferente que tem aqui aparece a carga Q total, e aqui ainda aparece a densidade. Então, vou ter que esperar um momento para fazer essas substituições e calcular aqui a carga total. Então, isso a gente faz da seguinte maneira. A carga total que a gente quer achar, ela é a integral de um elemento de carga. Só que o elemento de carga, como a gente viu lá, né? Ele é o ρ de tal linha, e esse ρ aqui é constante. Então ele sai da integral, fica ρ, a integral em relação a tal linha, né? E agora a gente já pode substituir um elemento de volume, que é o mesmo que a gente calculou, porque a geometria é a mesma. A gente está em cima da mesma distribuição esférica de carga. Os limites de integração serão os mesmos. Então, aqui resulta em ρ, uma integral de 0 até 2π, outra de 0 a π, outra de 0 até a, de r' ao quadrado, seno de θ', dr', dθ', dφ'. Então, isso daqui, a integral em relação a r, né, que é a mais interna, r', só tem esse termo aqui, r ao quadrado. Então vai ser r ao cubo sobre 3, de 0 até a, que vai dar a ao cubo sobre 3. Eu repito aqui, seno de θ', dθ', dφ'. E agora eu posso escrever as constantes aqui fora. Isso aqui também é constante agora, perante essas duas integrações. Então, ρ ao cubo sobre 3. Aqui vai ter a integral de 0 a 2π em relação a φ'. E aqui dentro, o seno de θ dθ não depende de φ', né? Não os limites de integração mais internos também. Então nada aqui vai depender de φ', eu já vou escrever aqui direto. Ó. 0 a 2π d φ' vezes aqui a integral do seno de θ dθ. A integral do seno é menos cosseno. Então vou ter menos cosseno de θ' de 0 a π. E isso daqui resulta em ρ ao cubo sobre 3. Essa integral aqui dá φ', a variável de 2π até 0 é a variável de 0 a 2π é 2π menos 0, que é igual a 2π. Esse 2π, e aqui eu vou ter menos o cosseno de π, aí vai ter esse menos aqui do teorema fundamental do cálculo, esse menos aqui da função, cosseno de 0. Isso daqui dá menos 1, com esse menos aqui dá 1, cosseno de 0 é 1, com esse menos dá menos 1, com esse menos aqui dá mais 1.
Então, o resultado de tudo isso daqui, 2 vezes esse 2 aqui, então 4 terços de π ao cubo, né, vezes ρ. Então, só uma curiosidade, o ρ já estava aqui, constante, então essa integral aqui deu 4 terços de π ao cubo. Esse A é o raio, então a gente calculou aqui o volume de uma esfera, né, por essa integração. Então agora eu só vou isolar o ρ nessa igualdade aqui, ó, a igualdade disso com Q'. Então, portanto, o ρ é igual a 3 Q' sobre 4π A ao cubo. Então agora eu substituo o ρ, né, e além do ρ, eu vou substituir também o z pelo r, que foi a igualdade que a gente obteve aqui, ó, o r e o z. A gente partiu dela para fazer toda a questão, a gente tem que manter a consistência usando ela aqui também. E também o versor, né? O menos z, ele é o versor de r. Então, aqui resulta em que esse ρ aqui vai ser 3 Q', aí aqui tem A ao cubo. Esse menos z aqui vira o versor de r. No denominador tem 3 ε0. Aqui tem 4π A ao cubo. E esse z ao quadrado vira r ao quadrado. Então a gente volta aqui para simplificar. Simplificar esse A ao cubo com esse A ao cubo. O 3 com o 3. E sobra aqui Q' sobre 4π ε0 r ao quadrado na direção do versor r. E agora a gente olha aqui com a equação 2.29 e vê, né, que Q' em direção de r, 4πε0, r ao quadrado. Pronto, está consistente também. Isso deveria ser igual dessa forma. Então, assim a gente conseguiu, né, repetir os cálculos, no caso em que o z é negativo, e mostrar a consistência, e sempre tendo a consistência no que a gente definiu aqui no começo, né, nessa convenção. A gente fez a ressalva sobre esse comentário aqui do autor do enunciado, e a partir daí a gente foi coerente nas nossas escolhas e chegamos no resultado correto da questão.